O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Neste dia 20 de maio, nós nos reunimos em espírito para entrar no Evangelho, não como observadores distantes, mas como pessoas que trazem dentro de si histórias reais, lutas silenciosas e uma necessidade profunda de serem compreendidas por Deus. Talvez você tenha chegado até aqui com o coração um pouco cansado, não necessariamente por grandes problemas visíveis, mas por uma soma de pequenas preocupações que vão se acumulando ao longo dos dias, pensamentos que não param, decisões que ainda não foram tomadas, sentimentos que você ainda não conseguiu organizar completamente dentro de si. Antes de continuarmos, eu quero te convidar com simplicidade e respeito a fazer um gesto pequeno, mas cheio de significado. Deixe o seu like neste vídeo. Esse gesto ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também estão vivendo momentos de sobrecarga interior e precisam de uma palavra que traga calma, direção e esperança. Agora, entre comigo neste momento sem pressa, sem exigência, sem a necessidade de entender tudo imediatamente, porque o Evangelho de hoje não chega para aumentar o peso que você já carrega. Ele chega para te ajudar a enxergar com mais clareza aquilo que já está dentro de você. Jesus, no Evangelho, não fala apenas sobre situações externas. Ele fala sobre o interior humano, sobre aquilo que não aparece para os outros, mas que influencia profundamente a forma como você vive, decide e sente cada dia. E é exatamente nesse interior que Deus deseja agir de maneira mais profunda. Talvez você esteja vivendo um período em que tudo parece exigir sua atenção ao mesmo tempo: trabalho, família, responsabilidades, expectativas, sentimentos, memórias, preocupações futuras. E no meio disso tudo, pode surgir a sensação de que você precisa dar conta de tudo sozinho, mas o Evangelho de hoje vem para reorganizar essa percepção. Ele não te chama para abandonar suas responsabilidades, mas para não carregar tudo sozinho dentro de si. Ele te convida a mudar a forma como você se relaciona com o que vive, porque existe uma diferença muito grande entre viver uma vida cheia de tarefas e viver uma vida cheia de sobrecarga interior. As tarefas fazem parte da vida, mas a sobrecarga acontece quando você tenta sustentar tudo apenas com a sua própria força. E talvez você já tenha sentido isso em alguns momentos, aquela sensação de que, mesmo quando tudo está aparentemente sob controle, por dentro existe uma tensão constante, como se algo nunca estivesse completamente resolvido. O Evangelho de hoje te convida a olhar para isso com mais verdade e também com mais compaixão por si mesmo, porque você não foi feito para carregar o peso do mundo dentro do seu coração. Existe um limite humano que precisa ser reconhecido não como fraqueza, mas como verdade. E quando você reconhece esse limite diante de Deus, algo começa a mudar na forma como você vive a sua própria vida. Você começa a perceber que não precisa resolver tudo de uma vez para estar em paz. Não precisa ter todas as respostas para continuar. Não precisa controlar cada detalhe para se sentir seguro. E isso não é fuga da realidade.
É uma forma mais profunda de habitá-la, é aprender a viver com mais presença interior, mesmo quando o exterior ainda está em movimento, e nesse aprendizado, Deus não te apressa, Ele te acompanha, Ele não te exige perfeição imediata, Ele te conduz a um processo de maturidade que acontece passo a passo, dentro do seu próprio ritmo. E talvez agora o mais importante não seja entender tudo completamente, mas permitir que essa palavra comece a tocar exatamente onde você mais precisa de reorganização interior. E quando essa palavra começa a tocar esse lugar mais profundo dentro de você, onde nem sempre há palavras prontas para explicar o que se sente, algo sutil, mas muito real, começa a acontecer na forma como você encara o próprio dia a dia. Aquilo que antes parecia apenas um conjunto de obrigações desconectadas começa a ser visto sob uma nova luz, como parte de um caminho que ainda está sendo formado com mais sentido do que você percebia. O Evangelho de hoje nos mostra que Deus não age apenas nos grandes momentos evidentes da vida, mas principalmente naquilo que vai sendo construído de forma silenciosa dentro do coração humano. E essa construção não é imediata, ela é processual, respeitosa, quase imperceptível em certos dias, mas profundamente transformadora ao longo do tempo. Talvez você esteja em um ponto da sua vida em que sente que precisa manter tudo sob controle para que nada desmorone. Essa sensação pode gerar um estado constante de vigilância interior, como se você não pudesse relaxar completamente, porque sempre há algo que pode exigir sua atenção a qualquer momento. Mas o Evangelho de hoje não ignora essa realidade. Ele a acolhe e, ao mesmo tempo, a redireciona. Ele não te pede para abandonar sua responsabilidade, mas te convida a não confundir responsabilidade com peso excessivo, porque existe uma diferença entre cuidar da vida e tentar controlar tudo o tempo todo. E quando essa diferença começa a ficar mais clara dentro de você, algo muda na forma como você respira interiormente. Você ainda faz o que precisa ser feito, mas já não vive em estado de tensão constante. Existe uma espécie de espaço novo surgindo dentro de você, onde a ansiedade não ocupa mais todo o território. Esse espaço não aparece de uma vez só. Ele é formado aos poucos, nas pequenas decisões do cotidiano, no momento em que você escolhe não se desesperar imediatamente, na pausa antes de reagir, na consciência de que nem tudo precisa ser resolvido agora, para que você continue em paz. E isso vai criando dentro de você uma nova forma de presença, uma presença mais consciente, mais ancorada, mais aberta para perceber que você não está isolado dentro da sua própria história. Existe uma condução que vai além daquilo que você consegue controlar ou prever. Talvez você já tenha vivido situações em que, olhando depois, percebeu que conseguiu atravessar algo que parecia muito mais difícil no início do que de fato foi ao longo do tempo. E isso não diminui a dificuldade que você sentiu, mas revela uma sustentação que esteve presente mesmo quando você não percebeu claramente. O Evangelho de hoje quer te ajudar a reconhecer essa sustentação também no presente, não apenas no passado, mas agora.
Neste momento em que você escuta e permite que essa palavra reorganize sua forma de perceber a própria vida, porque quando você começa a reconhecer que não está sozinho dentro do processo que está vivendo, algo muito importante acontece. O medo perde um pouco da sua centralidade. Ele ainda pode existir, mas já não governa tudo com a mesma intensidade. E aos poucos, você começa a perceber que a paz não é a ausência de desafios, mas a presença de uma confiança que vai sendo construída mesmo no meio deles. Uma confiança que não depende de tudo estar resolvido, mas de saber que você não está caminhando sem direção. E essa confiança vai se tornando uma base interna, um lugar dentro de você, onde é possível voltar, mesmo quando tudo parece incerto, um ponto de estabilidade que não depende das circunstâncias externas para existir. E o Evangelho de hoje te convida justamente a permanecer nesse movimento, não como algo pesado, mas como um aprendizado contínuo de confiança, presença e entrega gradual. E talvez, enquanto você permanece aqui, algo dentro de você já esteja começando a mudar de forma discreta, mas real, como uma reorganização silenciosa que prepara o seu interior para atravessar o que ainda está por vir com mais consciência e menos peso desnecessário. E quando essa reorganização silenciosa começa a se firmar dentro de você, mesmo que ainda de forma muito discreta, algo essencial vai se revelando aos poucos. Você já não precisa mais enfrentar cada dia como se estivesse completamente sozinho diante de tudo o que acontece. Existe uma nova percepção nascendo no seu interior, uma percepção de companhia, de presença constante, mesmo quando nada ao redor parece ter mudado. O Evangelho de hoje nos conduz a essa maturidade espiritual, onde a fé deixa de ser apenas uma resposta para momentos específicos e passa a ser uma forma contínua de viver. Não é algo que você liga e desliga, mas algo que vai moldando o seu modo de estar no mundo, nas pequenas coisas, nas decisões simples, nos pensamentos que atravessam o seu dia. Talvez você perceba que, ao longo da sua vida, aprendeu a resolver muitas coisas por conta própria. Isso pode ter sido necessário em muitos momentos, mas também pode ter criado dentro de você a sensação de que depender de Deus é algo distante ou apenas para situações extremas. E aos poucos, isso pode ter feito você carregar mais do que realmente precisava. Mas o Evangelho de hoje vem justamente para reorganizar essa forma de viver por dentro. Ele não te tira do mundo, mas te ensina a não viver sobrecarregado dentro dele. Ele não te afasta das responsabilidades, mas te ensina a não confundir responsabilidade com solidão interior. E quando essa diferença começa a se tornar mais clara dentro de você, algo importante começa a acontecer. Você ainda vive os mesmos dias, ainda enfrenta as mesmas tarefas, ainda lida com as mesmas demandas, mas a forma como você se posiciona diante disso começa a mudar. Existe uma espécie de leveza nova surgindo, não porque tudo ficou mais fácil, mas porque você já não tenta sustentar tudo sozinho por dentro. Existe um espaço interno onde você começa a lembrar que há uma presença que te acompanha de forma constante
E essa lembrança não é apenas intelectual, ela vai se tornando experiência. Você começa a perceber em pequenos momentos do dia que existe uma sustentação que não depende da sua força total. Em alguns momentos, isso aparece como calma inesperada. Em outros, como uma capacidade de esperar um pouco mais. Em outros, como uma decisão tomada com menos ansiedade. Esses sinais são importantes porque eles mostram que algo está sendo formado em você de maneira real. Não é teoria, não é apenas reflexão, é transformação interior acontecendo enquanto você continua vivendo a sua vida comum. E o Evangelho de hoje te ajuda a entender que essa transformação não acontece de forma brusca, mas de forma contínua. Ela se constrói na repetição das escolhas internas. Cada vez que você escolhe não se perder completamente na ansiedade, algo se fortalece dentro de você. Cada vez que você lembra de Deus no meio de uma preocupação, algo se reorganiza. E talvez você comece a perceber que não se trata de eliminar completamente as preocupações, mas de não permitir que elas ocupem todo o espaço dentro de você. Elas ainda existem, mas já não são o centro absoluto da sua experiência. No lugar disso, começa a surgir uma consciência mais profunda de que você está sendo conduzido, mesmo quando ainda não vê todo o caminho. E essa consciência não elimina a necessidade de caminhar, mas muda a forma como você caminha. Você começa a caminhar com mais atenção interior, com mais pausa, com mais escuta, com menos pressa de resolver tudo imediatamente. E isso não te torna mais lento, te torna mais consciente. E essa consciência é um dos frutos mais profundos do Evangelho atuando dentro de você, porque ela te tira do modo automático e te coloca em um modo mais presente, mais conectado, mais alinhado com aquilo que Deus está fazendo silenciosamente na sua história. E agora, neste ponto da reflexão, você já não está apenas ouvindo palavras, algo dentro de você já começou a responder de forma mais profunda, mesmo que silenciosa, mesmo que gradual, mesmo que ainda em formação. E quando essa resposta silenciosa começa a se estabelecer dentro de você, mesmo que ainda de forma discreta, você passa a perceber que a sua vida não é apenas uma sequência de acontecimentos isolados, mas um caminho que vai sendo costurado por uma presença que permanece, mesmo quando você não tem consciência plena dela em todos os momentos. O Evangelho de hoje nos conduz ao entendimento de que Deus não atua apenas nos resultados finais, mas no processo inteiro da sua formação interior. E esse processo não é visível como um evento único, mas como uma construção contínua que acontece enquanto você vive o seu cotidiano comum. Talvez você ainda esteja esperando mudanças em áreas específicas da sua vida, e isso é natural. Todos nós carregamos expectativas, desejos, orações que ainda não foram respondidas da forma que gostaríamos. Mas o Evangelho não ignora essas esperas. Ele as envolve com um significado mais profundo, porque a espera, quando vivida com fé, deixa de ser apenas um intervalo vazio entre um pedido e uma resposta, e passa a ser um espaço de amadurecimento interior,
um espaço onde você aprende a confiar de forma mais profunda, a soltar o controle gradualmente, a reconhecer que nem tudo depende apenas da sua ação imediata. E nesse espaço, algo muito importante começa a acontecer dentro de você. Você deixa de medir a sua vida apenas pelo que já foi resolvido e começa a perceber também aquilo que está sendo transformado por dentro, mesmo que ainda não tenha forma completa por fora. E isso muda completamente a forma como você se relaciona com o tempo. O tempo deixa de ser apenas uma pressão constante e começa a ser também um lugar de construção, um lugar onde Deus trabalha de maneira paciente, silenciosa e contínua. Talvez você perceba que já não reage com a mesma intensidade de antes em certas situações. Não porque tudo ficou fácil, mas porque algo dentro de você começou a ganhar mais estabilidade, uma estabilidade que não depende do ambiente externo, mas da presença interna de Deus sustentando você. E isso não significa que você nunca mais vai sentir medo ou preocupação, mas significa que esses sentimentos já não têm o mesmo domínio absoluto sobre você. Eles passam a ser atravessados por uma consciência maior, por uma presença que te lembra que você não está sozinho no caminho. E o Evangelho de hoje te convida a permanecer nesse caminho de consciência, não como um esforço pesado, mas como um aprendizado contínuo de confiança, um aprendizado que acontece na vida real, nos dias comuns, nas escolhas simples, nos momentos silenciosos entre uma decisão e outra, porque é nesses momentos simples que a fé se torna concreta, não apenas nas grandes declarações, mas nas pequenas decisões internas de não se desesperar, de não abandonar a confiança, de não fechar o coração completamente diante do que ainda está em processo. E quanto mais você permanece nesse caminho, mais você percebe que a paz não é algo distante ou raro, mas algo que pode coexistir com a vida real, mesmo quando ela ainda não está completamente organizada. E agora, ao encerrar esse evangelho de hoje, fica esse convite simples para o seu coração. Continue permitindo que Deus reorganize o seu interior no meio da sua rotina. Não apenas nos momentos de oração, mas também nos momentos comuns, onde a vida realmente acontece. Se essa palavra te ajudou de alguma forma, se trouxe mais clareza, mais calma ou mais consciência para o seu interior, considere se inscrever no canal. Isso ajuda você a continuar recebendo esses momentos de reflexão e fé ao longo da sua caminhada. E se quiser, deixe nos comentários uma intenção de oração. Pode ser o seu nome, um pedido, um agradecimento ou apenas uma palavra que represente o que você está vivendo neste momento. Isso se torna um gesto de entrega e também de comunhão com outras pessoas que caminham com a mesma fé. Que o Senhor te abençoe profundamente, que Ele sustente o seu interior, fortaleça a sua confiança, ilumine os seus caminhos e te conceda paz mesmo no meio do processo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.